O evangelho puro e simples. Leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Se você está vindo pela primeira vez, levanta sua mão. A gente quer receber você com muito carinho. Você é muito bem-vindo, bem-vinda. Eu espero muito que você se sinta acolhido nessa família que é a Igreja Rio. Eu sou suspeito para falar, mas eu adoro essa família. Adoro essa família. É muito gostoso nós louvarmos juntos ao Senhor. Se você tem uma Bíblia, se você tem um celular, você pode ou abrir ou acender o seu celular nesse momento. Em Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Essa é uma leitura que nós vamos fazer. Se você está aí em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Algumas pessoas têm um costume de, enquanto comem, tem um prato, sei lá, alguma coisa assim. Algumas pessoas têm um costume de deixarem o melhor para o final. Se você tem esse costume de deixar o melhor para o final, por exemplo, enquanto você está comendo, levante sua mão que eu queria me identificar com você. Oh, aleluia. Não estou sozinho. Então tem muita gente que deixa o melhor para o final. Eu quero dizer algo para vocês, eu estou muito, muito empolgado, porque eu deixei o melhor dessa série para o final. A palavra que Deus tem para você hoje será maravilhosa. Deus vai falar ao seu coração. Eu queria que você fosse comigo nessa leitura agora. Jeremias capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Você está lá? Jeremias capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Eu quero ler mais uma vez esse versículo. Que Deus ministre o seu coração através dele. O meu povo cometeu 2 crimes, diz o Senhor. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas. Talvez um dos maiores problemas da família moderna seja insatisfação. Nós falamos semana passada, entre outras coisas, sobre infidelidade conjugal. E eu disse para vocês que a infidelidade conjugal nasce num terreno da insatisfação. E hoje eu quero me deter um pouco mais nesse tema da insatisfação, porque acho que ele é profundamente pertinente a todos nós. Aqui nós temos o seguinte. Aqui nós temos aqueles que sofreram injustiças e insatisfações no passado. Nós temos aqueles que estão insatisfeitos hoje. E nós temos aqueles que estarão muito em breve insatisfeitos com alguma realidade à sua volta. Porque essa é a nossa condição, nós somos seres insatisfeitos. E a insatisfação, preste muita atenção nesse tema, porque a insatisfação ela é produtiva. A insatisfação é produtiva. E ela pode produzir 4 coisas, 4 ações, 4 posturas que a insatisfação pode nos fazer ter diante das realidades. A primeira postura que a insatisfação pode nos fazer ter é ter ações equivocadas que possam agravar a realidade. E preste bem atenção do que eu estou falando. Imagina que o marido está com uma séria insatisfação em relação à esposa. E aquela realidade incomoda ele, até que ele começa a mudar acerca daquilo. E ele começa a ter algumas atitudes. Um dia ele chega em casa, e tão insatisfeito que está, ele decide gritar com a sua esposa, que retruca e grita com ele. E eles começam uma discussão tão violenta verbalmente que aquilo se transmite
fisicamente. O que era ruim agora passou a ficar muito, muito pior. A insatisfação, às vezes, nos faz agir agravando os problemas. A primeira atitude que nós temos quando nós estamos insatisfeitos são ações que agravam a realidade da qual nós não nos agradamos. A segunda atitude é a que eu chamo de afastamento ou indiferença. A gente não está gostando daquilo, mas a gente começa a fingir de que a gente não está vendo aquilo. E muitas vezes nós criamos estratégias para não entrar em contato. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela disse, olha, os meus avós moram na mesma casa há 35 anos e não se falam há 35 anos. O que aconteceu foi de que, em determinado momento, a insatisfação foi tomando conta e eles foram se sentindo cada vez mais distanciados um do outro e decidiram criar uma lei onde não se falavam mais. Não dormiam mais na mesma cama, não havia mais comunicação. E que terrível era sentar na mesa com eles, porque o pai olhava para o filho e dizia, peça a sua mãe para trazer a margarina. E o filho, como quem precisa traduzir um idioma, olha para a mãe e diz, mãe, a margarina está onde? 35 anos de indiferença. Sabe, às vezes a gente fica imaginando de que o contrário do ódio é o amor e o contrário do amor é o ódio. Mas na verdade o contrário do amor não é o ódio. Às vezes o ódio é apenas o amor pintado de preto com energias negativas. O contrário do amor é indiferença. Cecília Meirelles disse certa vez, hoje já não se morre de velhice, nem de acidente e nem de doença. Hoje se morre de indiferença. Muitas vezes a insatisfação nos afasta de pessoas. Não sei se é a sua realidade, mas talvez você como filho olhou em algum momento para o seu pai e disse, eu já não quero mais nem conversar. Você viu que a sua mãe teve algumas reações que você não gostava e você disse, eu desisti do diálogo. Eu desisti da aproximação. O melhor para nós é ela no canto dela e eu no meu canto. A insatisfação te levou ao afastamento. O que isso quer dizer é que nós, nessa postura, tentamos ignorar a realidade. Se na primeira postura a gente agrava a realidade, nessa postura a gente ignora a realidade. A gente finge que ela não existiu. O elefante está na sala, mas a gente está tentando imaginar que ele ali não está. Terceira postura que nós temos quando a insatisfação toma conta do nosso coração é a infidelidade. A infidelidade é, muitas vezes, a tentativa de nós acharmos uma outra realidade que nos satisfaça mais do que a que nós temos. Então, o marido e a esposa já não têm mais relação, eles já não vivem mais a conjugalidade, já não há mais vida no casamento, e o marido vai esquecendo a esposa, eles vão, de alguma forma, se afastando. Naquele dia, ela saiu de trabalho muito chateada, dizendo, meu marido é um pateta. Pateta vem da palavra patético. E ela sai, vai para o trabalho, quando chega no trabalho, o colega do trabalho faz assim, que cheiro bom. Muito bom seu perfume. Como quem não quer nada, ela diz, coisa boa ouvir isso, faz tempo que eu não ouço. E ela sinaliza a carência. A insatisfação dela já fez o terreno favorável para a infidelidade, é o que ele insiste, dizendo, sabe, eu não quero parecer rude, mas não é só o seu cheiro que é bom, a sua aparência é boa, a sua convivência é boa. Gostaria muito de tomar um café com você. E ela já não se sente amada há tanto tempo
que ela esquece todos os seus valores e vai de encontro ao que sempre pensou ser. A insatisfação pode nos levar à infidelidade. A infidelidade nada mais é do que tentar encontrar outra realidade. O problema é de que quando a gente vai ingressando numa outra relação paralela, a gente vai percebendo que a insatisfação não é pertinente a uma relação apenas, mas é pertinente a todas as relações, porque nós temos insatisfação e projetamos isso em todas as relações. Agora, há uma quarta postura diante da insatisfação, e eu quero que você preste muita atenção, porque essa é a única postura que o Evangelho nos propõe. Se a primeira postura é tomar ações equivocadas que possam agravar a realidade, se a segunda é nos afastar ou tentar levar na indiferença, se a terceira é tentar encontrar uma outra realidade via infidelidade, a quarta e única que o Evangelho nos propõe é a transformação. A insatisfação não é em si negativa se ela for gerada em nós e produzir transformações. Eu queria propor isso para você. Não sei como anda a sua vida, não sei como anda o seu casamento, não sei como anda a sua relação com seu pai, ou não sei como anda a sua relação com seu filho, mas se há alguma insatisfação em você, eu gostaria de dizer para você que a sua insatisfação pode ser a matéria-prima do milagre que Deus está por fazer. Como assim, Thomas? A minha insatisfação pode ser usada por Deus? Sim. Eu queria contar para vocês um pouco da história de Moisés. Porque Moisés ficou insatisfeito. Insatisfeito com a realidade que ele encontrou. O povo de Deus, o povo hebreu, estava aprisionado no Egito. Só que, deixa eu contar um detalhe para você. Os hebreus não gostavam de televisão. Na verdade, eles gostavam de fazer amor. E eles se reproduziam com muita velocidade, tipo coelho. E um dia alguém chega para o faraó e diz assim, olha, vocês têm que ter cuidado, porque o pessoal aí, os hebreus, as mulheres só vivem buchuda. Estão crescendo. O povo do Egito está vendo muita televisão, a gente não cresce. E o faraó diz, isso pode nos oferecer algum perigo. Isso pode configurar mais para frente um problema. Vamos fazer o seguinte. Mata todos os meninos. Nessa nasce Moisés. E Moisés é o garoto da canção que diz, menino do rio. Menino do rio, calor que provoca. Isso aí é Moisés, porque botaram ele num cesto e mandaram ele rio abaixo. Ele é o menino do rio. O problema é que a filha de Faraó estava tomando banho até que ela vê aquela cesta boiando. E quando ela pega aquela cesta, o menino que estava na cesta era quase tão bonito quanto meu filho Samuel. Ela olha e diz assim, puxa, não tem como não criar esse menino. Leva para o palácio. Moisés cresce com tudo que há de melhor. Ele sentava na mesa de Faraó e comia a comida dele. Batia um papo de manhã sobre o governo do Egito. Estudava com os melhores professores. Tudo corria muito bem, até que um dia, mais adulto, ele decide dar uma volta. E quando ele dá uma volta, ele encontra uma cena que gera nele insatisfação. Um soldado começa a espancar um hebreu diante dos seus olhos. Eu não sei se você já viu uma briga. Presenciou alguma briga? Eu já vi uma briga. E é algo terrível de se ver. Principalmente quando o sangue começa a sair. A gente fica numa situação desesperadora. E Moisés estava tão desesperado que ele decide, diante daquela cena de insatisfação, tomar uma atitude que acaba agravando a crise. Ele faz a primeira coisa que a gente costuma fazer quando nós estamos insatisfeitos. Ele tem a primeira postura de é que fazer alguma coisa. E o que ele faz é pior. Ele acaba matando o soldado.
E ele enterra o soldado. Só que aquilo fica no coração dele. No outro dia ele volta. E quando ele volta, ele presencia outra briga. Agora não era mais soldado. Agora eram 2 hebreus brigando um contra o outro. E quando ele tenta separar aquela briga, um deles fala assim: você vai matar a gente como matou o cara ontem? Aí ele toma a segunda postura. A segunda postura de Moisés é o afastamento. Ele diz: sabe de uma coisa, eu não suporto ver isso, eu estou cansado de ver isso, eu vou embora. E ele pega as malas dele e vai para o deserto de Midian. Ele abre mão do palácio, ele abre mão de tudo que ele tinha e ele vai para o deserto. Porque às vezes a nossa insatisfação nos faz ir a lugares e abrir mão de coisas que Deus nos deu. Eu estou cansado de ver isso. Isso acontece o tempo inteiro. O cara vem para a igreja, acha aquilo tudo maravilhoso, diz: olha, Deus está falando comigo, é incrível, olha como é bom ser Rio, é maravilhoso, hashtag eu sou Rio. Só que um dia ele chega e alguém da integração está estressado. E fala um pouquinho diferente com ele. Ele se sente rejeitado. E ele diz assim: olha, sabe de uma coisa, eu não suporto ver isso, eu vou embora. E ele abre mão dos privilégios de ser igreja. O fato é que aquela era uma situação séria de insatisfação. Moisés passa 40 anos no Egito, no deserto de Midian. E um dia ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro. Não era nem ovelha dele, era do seu sogro. Era como se ele tivesse, por exemplo, dirigindo um táxi que não era dele. O fato é que ele ouve a voz de Deus saindo de uma sarça que pegava fogo. E sarça pegar fogo num deserto é algo comum. Combustão espontânea, tão quente. O problema e a diferença está em ouvir uma voz sair da sarça e ela não se consumir. E Deus diz: olha, Moisés, tira a sandália do teu pé, a gente vai bater um papo. E o que Moisés ouve da parte de Deus, você pode ver em Êxodo capítulo 3, versículo 7, quando Deus diz assim a Moisés: Moisés, o que você viu e incomodou o seu coração, eu vi e também incomoda o meu coração. De forma que eu vou usar você para mudar a realidade. Primeiro você teve ações que agravaram o cenário da insatisfação. Depois você decidiu a indiferença e se afastou. Pois eu, Moisés, estou te mandando de volta. E você vai voltar porque essa situação que incomoda o teu coração também incomoda o meu. E essa é a única coisa que eu preciso para usar alguém para transformar a realidade. Portanto, eu não sei qual é a realidade que você se sente incomodado, acerca da qual você se sente incomodado, mas eu queria dizer algo para você: Deus pode usar a sua insatisfação. A única proposta do Evangelho para nós, quando nós estamos insatisfeitos, é transformar a realidade da insatisfação. Com isso eu quero dizer o seguinte: às vezes os casais me procuram dizendo assim: olha, eu não sou cristão, você celebra o meu casamento? Eu digo sim. Ele diz: mas tem um detalhe, eu queria te falar o seguinte, é que esse é meu 4º casamento. No mundo moderno, quando há insatisfação, nós tentamos resolver isso não mudando a nossa postura, não tentando mudar a realidade. O que nós tentamos fazer na nossa cultura moderna é trocar o parceiro. Esse cara já não é mais o mesmo, logo eu vou deixá-lo. Já não é tão bom como era, então eu estou fazendo a mala. Aliás, estou indo embora, a mala já está lá fora. O que vocês estão rindo, hein? Não troque de parceiro, troque de relação. Não troque de parceiro, troque de relação. Se você está insatisfeito, incomodado,
com alguma coisa que está acontecendo no seu casamento, não chegou a hora de você acabar o casamento e encontrar um outro casamento. Chegou a hora de você olhar para o seu casamento e dizer: Deus, me usa como um instrumento de transformação, porque se isso incomoda o meu coração, deve também incomodar o teu. Eis-me aqui. Eu espero que você entenda muito bem isso, porque essa é a proposta do Evangelho para a sua vida. Talvez você tenha tido dificuldades com seus pais e você tomou atitudes que agravaram a realidade da insatisfação. Talvez você se afastou do seu pai dizendo: olha, a melhor coisa entre nós é a indiferença. Me liga no Natal. Deus hoje está dizendo o que incomoda o seu coração. Pai sem falar com o filho. Ausência de afeto. Ausência de exemplo. Também incomoda o meu coração. E eu quero usar você para transformar as realidades à sua volta. A minha pergunta é: você está disposta a fazer isso? Alguém nesse auditório capaz de ouvir a voz de Deus e dizer: eu quero transformar a realidade que me provoca insatisfação? Só que quando a gente fala de insatisfação, a gente tem que pensar que o problema com a satisfação é muito mais grave do que nós pensamos. Somos seres insatisfeitos em nossa natureza. Nós não temos insatisfação. Nós somos insatisfação. É de tal forma isso que a psicologia define o humano da seguinte forma: ser faltante. Está sempre faltando. E aí a filosofia entra, concordando com a psicologia, e lança o termo insatisfação ontológica. Está desde muito tempo. É o dinossauro do humano. Somos seres insatisfeitos. Se nós fizéssemos uma pesquisa de satisfação aqui, nesse exato momento, por exemplo, quem daqui está feliz com o seu trabalho? Não precisa levantar a mão, não. Mas a gente ia dizer assim: só quem é concursado. Só que o concursado diria: eu não. Eu queria mesmo, era aquele outro concurso que eu não consegui passar, esse eu estou só... Você chega para a pessoa e fala assim: e aí, está satisfeito com o trabalho? Olha, eu adoro ser enfermeira, mas aquele hospital é uma desgraça. Aí você chega para o mecânico e fala: e aí, está satisfeito com o seu trabalho? Ele fala: eu sou mecânico com muito prazer, mas ganha muito pouco. Isso me causa muita insatisfação. Aí você chega para o médico e diz assim: você está satisfeito com o seu trabalho? Ele fala assim: na verdade eu ganho muito bem, meu trabalho é muito importante, mas na verdade mesmo, o meu desejo era ser designer. Mas não dava grana, me falaram que não dava. Me perdoe se há algum designer aqui. Quem disse que designer não dá grana? O fato é que a gente é insatisfeito. A gente está sempre reclamando, está dentro de nós isso. E a filosofia capitalista que faz com que a gente julgue tudo pelas lógicas de mercado, nos faz pensar em mudar aquilo que nos causa insatisfação. E a atitude mais rápida da nossa alma é dizer: vamos mudar. Mudar o ser que causa insatisfação. Você compra um celular e aí te falam assim: olha, esse celular aqui é top, é o melhor. Isso aqui tem 25 megapixels. Flash de selfie. Uma invenção fenomenal. Você compra aquilo todo orgulhoso e vem aquela sensação de satisfação. Só fica um pouco insatisfeito quando lembra que comprou em 24 vezes. Mas você segue a vida. Até que 3 semanas depois, um mês depois,
sai um outro modelo, não com 25 megapixels, mas com 45 megapixels. E agora, como é que você vai viver com menos 25 megapixels? Como é que você vai dar conta? E o outro que lançaram não é tão caro assim. Aí você já começa a dizer, puxa vida, se eu vender esse para alguém que assuma as prestações e o carnê, eu posso conseguir com aquela pessoa, aquela grana que se eu der um jeito eu consigo lá. Insatisfação. Insatisfação. Sabe, eu estava ouvindo um filósofo há um tempo atrás, e ele disse algo que eu achei muito sensacional. Ele disse assim, está todo mundo buscando a felicidade. E felicidade é satisfação. E esse é o motivo pelo qual nós vivemos numa geração tão triste e insatisfeita. É porque a gente achou que a satisfação é quando a gente chegar lá. Então a gente vive, vamos lá, vamos chegar lá, falta só mais um pouquinho, tô quase. Só que nesse processo, a gente diz, eu sou um ser insatisfeito caminhando para um dia ser satisfeito. Eu quero ser feliz. Está lá a linha de chegada. Eu vim aqui dizer para você que felicidade não é a linha de chegada. É o ritmo que você escolheu e que mais te faz bem na corrida. Por que nós somos tão insatisfeitos? Porque a gente está achando que satisfação é algo que a gente tem que alcançar, não aquilo que nós criamos em nós como um estado da nossa alma. E aí a geração que busca a felicidade é a infeliz. Agora, por último, o último e principal motivo pelo qual nós somos insatisfeitos, e é esse o motivo da nossa conversa hoje. O último e principal motivo pelo qual nós somos insatisfeitos é porque em nós habita um vazio profundo na alma. Vazio esse do tamanho de Deus. Há uma realidade em nós que não pode ser preenchida com absolutamente coisa nenhuma. Buscamos em última instância algo para preencher e satisfazer uma alma que tem um vazio que não pode ser satisfeito por nada mais do que Deus. O texto que nós lemos, Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: vocês cometeram 2 crimes. Abandonaram ao Deus, que é água viva a jorrar. É água viva a jorrar. E trocaram a experiência da água viva a jorrar pela experiência de fazer cisternas rachadas. Quando eu li esse texto, eu pensei o seguinte: não há expressão, na minha opinião, que traduza melhor a insatisfação do que uma cisterna rachada. Sabe por quê? Porque cisterna rachada nunca transborda. Está sempre vazando. Sempre pedindo mais e mais e mais. E quando a alma pede mais, é sinal de insatisfação. Nós estamos buscando o tempo inteiro cisternas rachadas. Fazemos isso para a gente o tempo inteiro. O que o texto quer dizer, e ouça essa verdade com todo o seu coração, é de que nossos melhores recursos não passam de cisternas rachadas. Esse conteúdo é o mais importante da série. Sem dúvida alguma, isso que eu vou lhes falar é o mais relevante conteúdo de toda a série que durou 2 meses. Nossa insatisfação nos faz fazer cisternas rachadas. E a gente acha que
o dinheiro pode preencher esse vazio. A grande ilusão do mundo do capitalismo é achar de que o dinheiro pode preencher o nosso vazio, é achar que a satisfação mora na sua conta bancária. Então o que a gente faz? A gente cria estratégias, a gente vive, a gente determina o nosso futuro a partir de quanto nós podemos receber. Como é que os jovens escolhem um curso do vestibular? É pelo que dá mais dinheiro. A gente faz concurso para coisa que a gente não quer fazer, porque dá dinheiro. Perguntaram ao cara mais rico dos Estados Unidos o que ele precisava. E ele diz, eu só preciso de mais $1. Há uma expressão muito parecida com cisternas rachadas. É o saquetel furado. É um saco furado. Imagina você ir juntando as coisas num saco furado. Você bota e cai. E na proporção que você enche, esvazia. Existencialmente falando, isso traduz o nosso esforço pela satisfação e felicidade. A gente acha que precisa de mais dinheiro, então a gente começa a trabalhar mais. A gente se empenha para trabalhar mais e a gente chega cedo, a gente sai tarde, a gente corre para um lado, a gente corre para o outro. E para a gente conseguir um destaque maior no trabalho, a gente entra na pós. Entra na MBA, agora você precisa aprender inglês, senão o mercado te engole. E você vai correndo, eu preciso, só mais um pouco. E quando você chega no sábado à noite, exausto, entra na sua casa, o seu filho está com os amigos, e o seu filho olha para você, e os amigos perguntam para ele, é o seu pai? Aí o filho responde, eu lembro dele, acho que é. Faz tempo que eu vejo. É um estranho conhecido. Cisternas rachadas. A ausência tenta ser compensada, muitas vezes com dinheiro. O pai diz, olha papai, filhão, eu não estou conseguindo ficar aqui com você, mas deixa eu te falar um negócio, eu estou pagando aquele curso para você, lembra? Aquela escola bilíngue. Tá bem, hein? Aí o filho fala assim, pai, eu não quero o que está no seu bolso. Eu quero o seu abraço. Cisternas rachadas que influenciam a nossa família. Aí o cara acha que a satisfação mora na liberdade. E nada mais livre do que tomar uma cerveja com os amigos. Chega a sexta-feira, o cara posta lá no Facebook. Sextou. Hoje eu estou de boa. Chega sábado de manhã, ele diz para onde eu vou, meu Deus. Mercado da Madalena está aberto, vou tomar uma lá. Fica por lá, come uma asinha, uma buchada, coisa leve. E vai ficando. Daqui a pouco ele diz, essa cerveja não está tão boa, não está me dando aquele barato. Eu preciso mesmo de um uísque, e ele vai, e as doses cada vez mais fortes, e ele vai. Aí chega o domingo. Só que no domingo ele tem a sensação de que o período de felicidade, o tempo de validade, de ser feliz está acabando. Então ele precisa curtir o domingo, porque ficar em casa no domingo sem beber é loucura. Então ele vai mais uma vez, aí vai, a maratona. Acaba o domingo. Tem gente que tem pânico daquela música do Fantástico. Quando fala, é fantástico, o cara sabe que segunda está chegando, ele entra em depressão. Começa a segunda e o cara lembra de que ele gastou uma grana. A dor de cabeça que ele tem no outro dia não lhe permite esquecer de que mais um final de semana, na tentativa de achar alegria, foi frustrado. Porque não preenche a alma. Aí outra pessoa diz assim, na verdade, eu acho que esse lance mesmo está na viagem, está na experiência. Eu vou fazer uma viagem. Eu preciso mesmo de uma viagem. Eu tenho que curtir uma viagem, meu. Aí ele posta lá,
Hashtag tô partindo. Trip. Bota uma bolsa nas costas, vai para a Europa. Grande sonho, maravilha. Chega na França, meu irmão, tá lá. Primeira coisa que ele faz é tirar uma selfie super feliz com aquele monte de ferro atrás que ele acha lindo e que tem algo muito parecido ali na estação da Chesf, mas só porque é um pouquinho maior, ele fica dizendo, eu tô aqui, meu. Barato. Primeira semana incrível, ele passa, as experiências são as mais incríveis, ele vai de um canto a outro, ele chega, sai de Paris, vai para Londres, e daqui a pouco ele tem uma frustração interna que ele não diz nunca, porque ele pagou uma viagem cara, ele não diria isso, mas é muito parecido. Prédios antigos, um rio, museus. O tempo vai passando, ele passa um mês naquela viagem e ele já diz assim, pô, velho, já está na hora de voltar. Quando volta, ele sente aquela sensação de eu preciso colocar mais. Aí ele olha para a mulher e fala assim, amor, aquele barato que a gente sentiu lá em Paris foi demais, não foi? Aquele vinho, aquela coisa, oh, que maravilha. Entra no Decolar e vê se acha uma promoção. Vamos de novo, que eu preciso encher essa cisterna rachada. A minha vida, a minha solução, a minha alegria está naquele país, está naquele lugar. Eu tenho que sair daqui. Esse lugar aqui não dá para mim. Eu sou insatisfação aqui. Aí ele cansa desse negócio, ele diz assim, na verdade, o que eu preciso mesmo é do saber. Ele sai da experiência, da liberdade, do ter, e migra para o saber. Aí ele vai para a intelectualidade. Ele agora conseguiu o status da riqueza intelectual. Porque tem isso. Fui atender uma pessoa recentemente no meu gabinete. E como eu estou mudando de clínica, eu estou começando a trazer os livros para cá. Aí a pessoa entrou, a gente não se conhecia. Ela olhou os meus livros e falou assim, você gosta de ler, né? Aí eu falei, bem humilde, falei assim, os outros livros eu ainda estou trazendo, tem outros. Dá uma, poxa vida. Aí Deus olha e fala assim, ô idiota, tu não leu nem metade disso aí. Pagando uma de intelectual, é que a gente acha que isso satisfaz a gente. A gente acha que, poxa, se eu tiver numa conversa e pudesse citar Shakespeare, ou se brotar Aristóteles do meu diálogo, vai ser sensacional. Aí o cara chega assim no meio da conversa e fala, sim, então, cara, é verdade, né? Como dizia Sófocles, assim como são as pessoas, são as criaturas. E subiu da esquina, podia ter dito, mas foi Sófocles. Cisternas rachadas. Aí a gente vai para uma outra cisterna, caridade. Caridade é lindo, é maravilhoso, mas tem muita gente usando caridade como cisterna rachada. O cara diz, talvez a minha alegria, talvez a minha satisfação esteja em ajudar outros. Aí o cara começa a dizer, oi, eu posso ajudar você? Vamos fazer aquele projeto, alguém me empresta dinheiro, eu tenho que ajudar aqui, ó. O pessoal está precisando de ajuda. Aí quando ele termina aquele cenário da boa ação, o reino do bem, aí ele tira uma foto, posta uma de bacana e diz assim, eu estou satisfeito. Só que amanhã ele tem que fazer de novo. Fazer de novo, e de novo, e de novo. E ele não ajuda ninguém na tentativa de dizer assim, eu preciso te ajudar porque você precisa. Ele precisa ajudar para ele sentir-se bem. Cisterna rachada. Às vezes a gente faz isso com a nossa família. Ouçam-me. A família pode ser uma cisterna rachada. Namorado pode ser uma cisterna rachada. Tem aquele lance do cara que diz, ops, família, meu maior patrimônio. Tamo junto, hein? Vem cá, todo mundo aqui, filhão, tira uma foto. Isso aqui é nossa família, meu. Nossa família, ninguém chega junto, é nossa família. Estamos aqui, nossa família. Aí Deus começa a dizer assim,
Tu vai casar com uma pessoa lá da Finlândia. Eu vou te levar para trabalhar num concurso lá no Piauí. Começa a separar e o cara entra em crise e diz assim, Senhor, e agora, quem me sobrou? A psicologia vai dizer assim, você está no ninho vazio. É que o cara projetou na família e fez dela uma cisterna rachada. O que preenche a gente? O que preenche a gente? O que pode preencher o homem? Somos seres faltantes. E essa é a nossa condição mais primária. O que pode preencher o homem? Eu vim aqui dizer para vocês que você e a sua família só podem ser preenchidos e transformados por uma pessoa, Jesus de Nazaré. É Ele quem preenche todas as nossas insatisfações e o nosso vazio. É nele que encontramos a plenitude. Me reuni esse final de semana com algumas pessoas para orar e nós entramos numa sala, fechamos a porta, começamos a louvar e orar e nós chorávamos. E quando a gente sai, a sensação é de que a gente está flutuando, é uma alegria que a gente não consegue explicar. A gente transborda do Espírito Santo, a gente não gastou R$1 naquilo e a gente diz, Deus, Tu és maravilhoso. E é uma alegria que só quem vive pode saber do que eu estou falando. Do transbordar do Espírito Santo é algo que brota dentro de nós e a gente não sabe explicar. É uma experiência inexplicável porque a gente está acostumado com cisternas rachadas. E aí quando a gente se aproxima da fonte de água viva, é algo encantador. Eu fico pensando às vezes nas histórias, nos textos. Eu fico pensando, por exemplo, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana. E eu queria tomar a liberdade de dar alguns nomes fictícios aos personagens bíblicos. Imagina aquela mulher, Patrícia. Ela se encontra com Jesus naquela conversa. Jesus olha para ela e diz assim, o que você tem é sede existencial. Eu conheço sua história. Venha a mim e beba da água da vida, e você jamais terá sede. Aquelas palavras tocam o mais profundo do coração dela. Ela vai para casa, ela conversa com amigos, ela traz outras pessoas para perto de Jesus, porque quem bebe da fonte da água da vida não consegue ficar calado. Eu fico imaginando como é que é uma conversa da família de Patrícia. Nome fictício. Imagina. Eles se encontram e falam assim, olha, Ciclano, tá sabendo de Patrícia, a prima da gente? Aquela que pegava geral. Rapaz, o último relacionamento que ela tinha, ela estava, na verdade, vocês entendem, né? Porque ela estava com um cara que não era dela. E Jesus quem diz isso. Ela estava numa relação de infidelidade, estava destruindo a família de alguém. Ela era, poxa, cara, 6 caras já, né? Tá. Mas dizem que ela encontrou o 7º. Esse é diferente. O cara se aproximou dela, deu uma palavra para ela, ela voltou transformada. Ela se transformou como mulher, se transformou como pessoa, como mãe, como filha. Patrícia é outra, porque encontrou com esse cara aí que chamam Jesus. E quer saber de uma coisa? A nossa família inteira está mudando a partir dela. Aí vão lá e falam, Patrícia, o que está acontecendo? Papo aberto aqui. O que está acontecendo? Ela fala, rapaz, eu não posso explicar, porque eu vivi a minha vida inteira procurando a satisfação. Eu achava que isso estava no sexo e nas relações. E eu ia trocando de relação e trocando de relação, até que eu encontrei alguém que me deu de verdade água viva. E essa experiência eu não consigo descrever. Agora eu sei te dizer algo. Foi Jesus de Nazaré e eu posso te levar até Ele para você experimentar também. Eu estou falando para vocês de Jesus. Capaz de transformar toda e qualquer família. Imagina, por exemplo, a família do Gadareno recebendo ele de volta. O texto não diz.
Mas diz a Bíblia de que quando o gadareno, aquele que era possesso de muitos demônios e que vivia se rasgando dentro de cavernas, nu, agrilhoado pela sociedade. Imagina, quando ele encontra Jesus e é transformado, ele diz: mestre, eu quero te seguir. Aí Jesus fala: ops, comigo você não vai não. Volta lá para tua casa, para tua família, faz tempo que eles não estão te vendo. Vai lá e conta o que eu fiz. Agora imagina a alegria do pai desse cara que eu chamo de Lucas. O pai dele sai no outro dia besta no trabalho e diz: ô gente, sabe aquele meu moleque, o mais moço, que saiu de casa há muito tempo? Gente, eu tenho alguma coisa muito preciosa para contar para vocês. Ele voltou para casa. Já fazia tempo que ele não colocava uma roupa. Já fazia tempo que a gente não via um sorriso. Já fazia tempo que a pele dele não era ferida pelos cacos de pedra que ele passava. Já fazia tempo que ele não dormia numa cama. Já fazia tempo que ele não tinha uma conversa, não penteava o cabelo, não usava uma roupa, não colocava um perfume. Meu filho voltou para casa. Aí alguém pergunta: quem foi que fez isso? Um psicanalista? Um psicólogo? Encontrou um filósofo? Leu algum livro de autoajuda? Aí o cara diz que nada, rapaz, ele encontrou Jesus. E tudo se transformou. O que você precisa para trocar as suas cisternas rachadas pela fonte de água viva? Imagina os filhos comentando na mesa a transformação do pai, Zaqueu. Esse não é nome fictício, porque a Bíblia dá a informação de que a gente precisa. Ele amava dinheiro. Roubava como ninguém. Devia ser pirangueiro até dizer basta. Os filhos vão tomar café. Eles começam a conversar assim: olha, rapaz, depois da visita daquele homem lá, Jesus, o pai da gente mudou demais. Começou, no meio da conversa, ele levantou dizendo que ia dar parte dos bens dele. O velho adora dinheiro. Já destronou o ídolo do coração dele, assim de cara. Caramba, velho. Quer saber do negócio? O pai da gente está tão diferente, tão bem. A gente tem tanto desejo de ver o pai da gente assim, e Jesus veio e fez. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir Jesus também. Esse cara transforma tudo. Sabe do que você precisa? De uma experiência com Jesus de Nazaré. Eu não estou falando de experiência com a religião. Para ser sincero, eu nem acredito em religião. Religião é sistema humano de tentativa de religação com seus próprios recursos até Deus. Ninguém faz escada até o céu. Eu não falo para vocês sobre religião, eu estou falando para vocês sobre evangelho. Evangelho é quando Deus fez a escada do céu para a terra. E o seu Filho desceu e viveu entre nós. E morreu por nós na cruz do Calvário, nos trazendo vida nova, trazendo esperança. E Ele pode mudar a sua realidade. Ele pode mudar a sua história. Jesus pode transformar a sua vida e a vida da sua família. E eu não estou falando isso para você como alguém que acha histórias bonitas. Eu experimento isso em minha vida. Cristo mudou o meu viver. Eu quero orar por você nessa noite. Há uma canção que eu gosto muito que diz: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. E o refrão diz: eu quero beber dessa água. Sabe, todos os conteúdos que eu trouxe aqui, julgo ser de extrema relevância, mas nada é mais poderoso e transformador do que uma experiência com Jesus de Nazaré. Agora, deixa-me dizer algo para você, não se permita distrair nesse momento, que o nosso tocador de guitarra está chegando aqui também. Mas deixa eu dizer algo para você, preste bem atenção.
O que nós precisamos não se pode descrever, não se pode entender, só se pode experimentar. É uma relação. É uma relação. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora, baixar sua cabeça. Eu queria te perguntar quanto de sua vida você tem gastado tentando construir cisternas rachadas. Você sente que você está numa roda de hamster. Sente que as coisas não fluem. Sente que está sempre buscando mais e mais e mais. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você que a satisfação da sua alma não está em qualquer recurso que você possa desenvolver, está na cruz do Calvário. Ele é a fonte de água viva a jorrar. Algo novo pode acontecer no seu interior nessa noite. Jesus conhece a sua história, conhece a sua família, Ele te chama pelo nome e hoje você pode ter uma relação profunda com aquele que é fonte de água viva a jorrar. Talvez faz tempo que você não volta na fonte. Você se encontrou com Jesus em algum momento e aquilo parece que tocou seu coração por um tempo, mas você foi se afastando da fonte e começou mais uma vez a construir as suas cisternas. Hoje é hora, tempo, dia de voltar à fonte. Cristo é a fonte. A dar um mergulho nas águas do Espírito, a beber da água da vida. Chega de cisternas rachadas, que prejudicam a sua vida e prejudicam a sua família. Eu estou te chamando nessa noite para uma relação de intimidade com Jesus de Nazaré, porque Ele é vivo e é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu tenho algo para dizer para você, Jesus está nesse lugar. Está na hora de você dizer, chega de cisterna, chega de correr atrás do vento. Eu quero experimentar uma relação com Cristo, profunda, verdadeira, íntima. Eu quero beber das águas vivas. Eu quero. Talvez a tua alma peça inundações. Chegou o dia de Jesus te inundar, uma enchente da graça na tua vida. Todos com os olhos fechados nesse momento. Gostaria de saber se há alguém aqui entre nós que hoje gostaria de dizer, Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te confesso como aquele que é a minha fonte de água viva a jorrar. Eu cansei das cisternas. Hoje eu quero, Senhor, voltar à fonte. Hoje eu quero me consagrar ou me recolocar diante de Ti. Eu quero uma vida de intimidade contigo, eu quero ter experiência contigo. Eu quero beber das tuas águas, Senhor. Chega de barro da religião, chega de cisternas rachadas. Eu quero mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas fontes. Todos com os olhos fechados, se você é uma dessas pessoas que decide hoje se aproximar da fonte da água viva, reconhecendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu restaurador, talvez há um tempo você não se aproxima dessa fonte. Talvez você esteja vivendo um afastamento espiritual. Hoje, Deus te chama para uma reconciliação. Se você é uma dessas pessoas, todos com os olhos fechados e com a cabeça baixa, só você e Deus agora. Se você é uma dessas pessoas e você deseja mergulhar nas águas do Espírito, levanta a sua mão, que eu quero orar por você. Amém, amém. Pode baixar. Se você ainda não levantou, gostaria de ver a sua mão levantada e consagrar a sua vida ao Senhor. Amém, glória a Deus. Pode baixar. Mas alguém que hoje diz, eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero voltar às fontes de água viva, eu quero beber do teu rio, Senhor. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém, amém,
Amém. Glória a Deus. Existe um rio que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. Deixa ele passar na sua vida nesse momento. Deixa as águas do Espírito Santo fluírem em você. Eu estou te chamando para uma experiência com Deus. Entrega-se nesse rio, mergulha nesse rio. Aleluia. Esse rio está neste lugar. Quero beber. Vamos ficar de pé? Diga, sacia minha sede. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Diga, eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra poderosa, verdadeira. Obrigado, Senhor, porque nós temos um rio do Espírito, onde nós podemos mergulhar e achar o renovo. Dai-nos experiências contigo. Manifesta, Senhor, em nós os Teus dons. Espírito Santo, surpreende-nos, Senhor. Queremos ir mais profundo em intimidade. Mais e mais e mais profundo. Sacia a sede existencial. Nos colocamos, Senhor, aos teus pés, diante da fonte. Cantamos, quero beber, como a verdade do nosso coração. Quero beber. Canta bem forte. Do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aonde você está nesse momento, feche os seus olhos. A gente vai repetir a última vez esse refrão. E faça desse refrão a sua oração agora. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga, tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Divino Espírito Santo fluam em nós como um rio, rio de água viva, que sai do trono de Deus a jorrar para a vida eterna, em nossa vida e em nossa família, para todos sempre. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você. Uma semana de paz, uma semana de bênção. Domingo que vem vamos celebrar juntos o aniversário da nossa comunidade. Antes de você sair, eu gostaria de convidar você a
dar um abraço na pessoa que está do seu lado, a desejar para ela uma semana de bênção, de paz. Somos da família Rio. Se você está visitando a gente, seja muito bem-vindo. Volte sempre.